a Zacarias. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Juntamente com sua esposa Isabel, os dois eram fiéis diante de Deus e observavam todos os mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já estavam com idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia um serviço religioso do templo e, conforme o costume sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e oferecer o incenso. Como era de costume, na hora do incenso, toda a assembleia ficou do lado de fora, enquanto Zacarias entrou pelo santuário. Mas como? Não pode ser verdade. Pois eu e Isabel já estamos velhos. Além disso, Isabel é estéril. Enviou para te dar esta boa notícia. Eis que ficarás mudo, não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem. Pois não acreditastes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. Será que ele não aconteceu com ele? Está demorando muito. Gabriel, por que Zacarias está demorando? Eu estou preocupada, não sei o que aconteceu com Zacarias. Há muito tempo aí. Vamos ver o que está acontecendo. Cara, não tô você não sabe. Zacarias, que coisa, cara? O que está acontecendo? Você está salvado? Parece que não está. Que coisa, Zacarias? Fala alguma coisa. Tá mudo? Não entendi o que você está dizendo, Zacarias. Que coisa você acha na vida, Zacarias? Que isso? O que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Querendo dizer alguma coisa. Anjo, Zacarias. O que o anjo disse, Zacarias? Anjo? Ele falou em anjo. Que isso? O anjo apareceu para Zacarias. Veio do céu. Um anjo? Foi um anjo. Foi isso, Zacarias? Vira pra ver se sai. O que o anjo disse, Zacarias? Você está entendendo? Você está entendendo, Zacarias, quer dizer? Eu não entendi nada. Alguém aqui entendeu? Ele faz o gesto, mas nós não entendemos nada. Sem compreender o que estava acontecendo, a multidão, juntamente com o casal, Isabel e Zacarias, foram para casa. Não entendendo, mas acreditando naquela visão, naquele mistério que havia sido enviado por Deus. Alguns meses depois que o anjo havia aparecido para Zacarias enquanto incensava o altar, Maria cuidava de sua casa
cuidava dos serviços domésticos. Estava sozinha em casa, quando misteriosamente recebeu a visita de um anjo enviado pelo Senhor. Salve, Maria! Quem é você? Como entrou aqui se minha casa está toda fechada? Eu sou um anjo enviado pelo Senhor. Não é preciso que as portas estejam abertas para que eu entre. É cheia de graça e o Senhor está contigo. Não tenha medo, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que ficarás grávida, terás um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será santo e será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará sobre as nações, e seu reinado não terá fim. Mas como isso vai acontecer se não vivo com nenhum homem? O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascer de ti será santo e será chamado Filho de Deus. Tua parente, Isabel, apesar da velhice, concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Já faz 6 meses que ela está grávida. Para Deus, nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria, o que aconteceu? Você parece estar assustada. Um anjo esteve aqui. Um anjo? É, um anjo enviado pelo Senhor. Que história de anjo é essa? Não estou entendendo. Ele disse que nós teríamos um filho. Filho? Nós teremos um filho. E Isabel está grávida. Isabel que é estéril. Já faz 6 meses de gravidez. Vamos até a casa de Isabel, fazer uma visita. Vamos. José e Maria partiram então em direção à casa de Isabel e Zacarias para lhe prestar assistência. Após caminhar longa distância, percorrendo montanhas, caminhos pedregosos, Maria e seu esposo José chegaram à casa do casal Zacarias e Isabel. Quando Maria entrou em casa, saudou Isabel. Beijo, Isabel. É Maria de Deus. Saudações. Saudações, Zacarias. Saudações, nós. Tu és bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador venha me visitar? Não balança, Porque quando suas saudações chegou a meus ouvidos, a criança estremeceu-se de alegria do meu ventre. Bem-aventurada és tu, Maria, que acreditaste que irá acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Minha alma proclama a grandeza do Senhor. E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de seu servo. Doravante, todas as gerações me felicitarão. Porque o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor. Seu nome é santo. E sua misericórdia chega aos que o temem de coração em geração. O
O Senhor faz maravilhas, desperta os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, seu povo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometeu aos nossos pais. Calma, Isabel. Deus me dará força. Me ajude, Maria. E assim chegaram o momento daquele grande milagre. Isabel, que era estéril e que já tinha idade avançada, recebe um presente de Deus, um filho. Ela, juntamente com seu esposo Zacarias, que eram fiéis e temerosos a Deus, recebem essa graça divina. Ele que seria o precursor do Messias. Zacarias estava ansioso, porque desde que o anjo lhe aparecera no santuário, ele havia perdido a fala. Todos ficaram espantados. Como pode uma mulher, já em idade avançada, e que era considerada estéril, gerar um filho? Zacarias e disse que teria um filho, ao qual colocaríamos o nome de João. Mas em sua família não existe nenhum. É verdade, não tem nenhum parente com esse nome. Vamos perguntar para o pai. É verdade, vamos perguntar a ele. Zacarias, como chamará o seu filho? O que é? O que ele está querendo? Zacarias. O que você está querendo dizer, Zacarias? Ele está querendo alguma coisa para escrever, eu vou procurar. Certo, vai ver. Mas João? Por meio de sinais, João pediu que ele trouxesse uma tabuinha, para que ele pudesse escrever o nome do menino.
estarei? O que é isso? Seu nome será João e será grande diante de Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou o seu povo, fez aparecer uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, conforme tinha anunciado pela boca dos profetas. E a ti, menino, chamarão o profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar um caminho, anunciando ao seu povo a salvação e o perdão dos pecados. Esse refletor é bom pra trás, ninguém fica olhando pra trás. O nascimento de Jesus. Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a população. Todos deviam registrar-se na sua cidade natal. José era da família e descendência de Davi. Por isso, ele saiu da cidade de Nazaré, na Galileia, e foi em direção a Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava para dar à luz. Quando chegaram em Belém, completaram-se os dias da gravidez de Maria. Olha o peixe! Uma cidade que estava movimentada de pessoas, de comerciantes, de visitantes. Os peixes! Vai comprar o peixe! Ô, de casa. O que foi, moço? Estamos procurando uma vaga para lá hoje nessa pizzaria. Moço, eu sinto muito, mas não tem vaga. Mas uma vaga só, andamos o dia inteiro. Olha o estado de Maria. Eu tenho pena, Maria, mas não tem vaga. Vamos, Maria. Vamos procurar em outra. Vai andando, às vezes vocês encontram. Ô, de casa. Pois não. Estamos procurando uma vaga para esta noite. Já andamos em várias hospedarias e não conseguimos. Às vezes aqui a gente consegue um cantinho. Sinto muito, mas aqui está lotado. Não há nenhum lugar. Mas às vezes pelo menos um cantinho para nós. Olha o estado dela. Sinto muito, Senhor, mas não há. Não tem jeito mesmo. Vamos, Maria. Obrigado. Não quer ficar longe de Deus. Quer ficar no lombo aí. Não encontrando vagas na cidade, que estava repleta de pessoas, José Estamos procurando uma vaga para nós esta noite. Já andamos em várias hospedarias, já estamos cansados de andar, andamos o dia inteiro. Às vezes aqui a gente consegue um cantinho para passar a noite. Ora, meu senhor, sinto muito, mas a minha hospedaria já está repleta. Não vai jogar.
Senhor, tenha piedade de nós. Sinto, senhora. Não tem jeito. Não há vagas. José, já não posso mais. Calma, Maria. Deus nos guiará a um lugar. Olha, um estábulo. Vamos para lá. Lá dá para passar a noite. Não encontrando pousada na cidade, José e Maria foram para um canto nos arredores da aldeia, onde encontraram um estábulo para se encostarem um pouco, para descansarem e para que Maria pudesse dar à luz seu filho, aquele que havia sido anunciado pelo próprio anjo do Senhor. Quando nasceu o menino, os anjos, uma multidão de anjos, apareceu para louvar a Deus por aquele tão grande mistério, a encarnação de Deus no próprio homem. E os anjos cantaram além das nuvens. Aleluia, Deus nasceu do amor. A Deus sobre os céus e na face da terra, nos homens de paz, nos rios e nos mares, no tempo e no espaço, Cristo universal, que vem para abolir todo mal. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus nasceu do amor. Ao Cristo que é o princípio e o fim, que é a meta do cosmo e o Filho amado do Pai eterno, em todo o universo, nos anjos e no céu e no meio de nós. Aleluia, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus nasceu do amor. Na Via Láctea, em nossa galáxia, de Marte a Plutão, em touro e em Antares, em peixe e em aquários, de outono a verão. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus nasceu do amor. Naquele mesmo instante, uma estrela refulgente riscou o céu, guiando os 3 reis magos, que vieram de além do Oriente, para adorar o menino Deus e lhe ofertar presentes. Aqui me traga o ouro. Traga incenso. Traga o birro. Assim nasceu o Messias, na pobreza, na simplicidade, para nos ensinar a lição do amor e do serviço.
Havia no templo um sacerdote já bastante idoso, chamado Simeão. Simeão servia a Deus com bastante humildade, apesar da idade que já estava avançada. Simeão era fiel a Deus no cumprimento dos exercícios sacerdotais. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, José e Maria deram-lhe o nome de Jesus, como lhe fora anunciado pelo anjo do Senhor. Terminados os dias da purificação, conforme a lei de Moisés, o menino foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. E lá no templo estava Simeão. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Messias prometido pelo Senhor. Quando José e Maria entraram no templo com o menino nos braços, Simeão estremeceu de alegria, tomou o menino em seus braços e louvou a Deus do fundo de seu coração. A salvação para todo o povo de Israel. Simeão então abençoou o menino e seus pais. Eis que esta criança será causa para a queda de muitos em Israel. Maria, uma espada de dor, transpassará a sua alma. Isto serão revelados nos pensamentos de muitos corações. Agora, Senhor, pode deixar este teu servo partir em paz, porque teus olhos viram a salvação, glória para as nações e luz do teu povo Israel. Então Simeão partiu para junto de Deus, como lhe havia, depois de ver a salvação trazida por Deus. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante,
às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Liberta os filhos teus, Maria dos oprimidos, liberta os filhos teus, companheira com teu povo, Maria da libertação. Serve até a cruz, tua vida marcou nosso chão. Atende, ó Mãe querida, latino-americana, o grito do teu povo que pede justiça e clama. Ave Maria do povo, Ave Maria de Deus, Maria dos oprimidos, liberta os filhos teus, Maria dos oprimidos, liberta os filhos teus. Teu canto de profecia, Maria da esperança, derruba os poderosos e aos fracos da liderança. Reforça os laços da gente e livra-nos da opressão. Ave Maria do povo, Ave Maria de Deus. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto, e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz: é uma toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós
está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Esposos indo para a cadeia, sem mesmo terem sido julgados dignamente, porque não tiveram dinheiro para pagar um bom advogado. Muitas são as mães sofredoras hoje. Muitas são as mães que encontram seus filhos presos à droga, presos ao vício, esquecidos de Jesus Cristo. Muitas são as pessoas que tentam encontrar o sentido de sua vida, mas não encontraram, porque seu coração ainda não se abriu para Deus. Procuram encontrar satisfação no mundo, procuram encontrar satisfação com as coisas materiais, mas o espírito está padecendo, o espírito está sofrendo. Muitos jovens procuram explicar a sua vida, explicar o seu viver no mundo, não conseguem, porque o seu coração ainda não se abriu para Deus. Muitas são as pessoas, são os encontros e desencontros da vida. Encontramos Deus quando nosso coração se abre para Deus. Encontramos o mundo quando nos fechamos para Deus. O mundo não é capaz de satisfazer as nossas ânsias. O mundo não é capaz de dar sossego, de dar paz. Mas Jesus pode. Deus pode dar aquilo que você quer, aquilo que você está precisando neste momento. Aqui estão simbolizando duas imagens. Senhor carregando a cruz, Maria Santíssima. Aqui devemos ver o encontro de duas pessoas, ambas com uma missão. Maria, a mãe do Salvador, Jesus, aquele que veio salvar. Nessas imagens, nesses personagens que aí estão, nós revivemos um pouquinho do que aconteceu na época de Jesus. As roupas demonstram aquela época, a maneira de se vestir demonstram aquela época, mas hoje também nós revivemos situações semelhantes. Opressão, nós temos pessoas indo presas à toa, nós temos pessoas carregando cruzes, nós temos. Mas nós podemos mudar tudo isso. Porque se nós recordamos aqui o encontro doloroso entre Maria Santíssima e seu Filho, Jesus Cristo, que seria pregado numa cruz para nos salvar, nós encontramos muito mais esse mesmo Jesus que morreu vivo no nosso meio. Esse mesmo Jesus que estava pregado na cruz, entregando o seu Espírito, é o mesmo Jesus que quis mostrar para nós que o mundo pode mudar, porque nós podemos também vencer a morte. Ele venceu e mostrou para nós: vocês também podem ressuscitar comigo, vocês também ressuscitarão comigo.
Sigam o meu caminho e vocês estarão comigo na glória. Sigam as minhas pegadas e você me encontrará. Abra seu coração e você me acolherá e eu habitarei em sua vida. E na sua vida eu transformarei as maravilhas do mundo. Eu reviverei em você o projeto de meu Pai. É essa a proposta de Jesus Cristo. O encontro que Jesus quer ter com cada um de nós hoje. Ele não quer muita coisa. Ele só quer o seu coração. Mas nem todos podem dar o seu coração a Jesus, porque se prenderam ao egoísmo. Muitos são que não querem nem ouvir falar de Jesus Cristo, porque na sua vida não interessa Jesus Cristo, ele escolheu outro caminho. Muitos são os que vêm para as praças, veem as coisas acontecerem, a religião acontecer, pessoas manifestando a sua fé, não entendem, batem papo à vontade, porque não escolheram o caminho de Jesus, escolheram o caminho do mundo. Se vão encontrar felicidade, é só Deus quem poderá julgar. Aí está. Maria, eis teu filho. Jesus, eis tua mãe. Marias de hoje, olhem seus filhos. Jovens de hoje, olhem suas mães. Tantas sofrem porque veem seus filhos sofrerem nas prisões da vida. Não só a prisão encarcerada, mas a prisão da droga, a prisão do vício, a prisão de não acreditar nem um pouquinho em Jesus Cristo, não acreditar nem um pouquinho em Deus. E assim, nós encerramos hoje mais uma celebração da Semana Santa. Mais um dia em que nós procuramos recordar a mesma situação que Jesus viveu por nós. Jesus que quis entregar sua vida. Jesus que quis salvar-nos dos males do mundo. E nós somos gratos a Deus por isso. Nós podemos conquistar o céu, porque nós podemos começar o céu aqui na terra. Meu filho. Minha mãe. Minha pobre mãe. Um homem que estende sua mão é um homem de sorte. Um homem que recusa sua mão cultiva a própria morte. Unidade, eis a única aspiração alojada nas entranhas do homem, que nos faz refletir a imagem desse Deus uno e trino. Por isso, juntos, numa mesma oração, de mãos a mão, passo a passo, gestos a gestos. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salve Jesus de Nazaré, nosso mestre querido. Que as sombras ocultam os crimes que temamos a praticar sobre a luz do sol. Que a noite encubra os pecados que temamos a cometer sobre a luz de Deus. Quem é Judas? Judas foi Adão. Judas foi Judas. Judas sou eu. Judas é você. Tateamos as sombras como tateamos a vida, na incerteza da escuridão, como da perspectiva estendida na nossa vida.
Sem uma luz que nos guie, o que será do nosso futuro? Se não existe ressurreição, o que seremos de nossas vidas? Nós crucificamos Cristo quando causamos dor e sofrimento ao nosso próximo. Onde está a luz que eu não vejo? Onde está a vida que eu pouco, mas não sinto? Onde é que estou, que me procuro e não me encontro? Onde está a minha fé, se nas tormentas da minha vida eu desespero? Cadê o fogo? Ah, não, onde ela tá frente, menino? Ofereço a minha dor pela unificação e santificação do universo. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se for necessário, a ignorância do homem e a do mundo, eu bebo deste fel que me corrói e que destrói. A minha dor santificará as arestas do homem, e a minha cruz purificará o mundo. Porém, neste momento, eu experimento a angústia do meu isolamento e o meu interior e o meu coração está enxertado dessa angústia que me envolve.